Olá, queridos, paz e graça. Pastor Luiz aqui com vocês, trazendo aqui a segunda parte de Apocalipse 13. Falamos sobre a primeira besta, o anticristo, e agora, verso 11 do capítulo 13, sequência do estudo bíblico Apocalipse, escatologia, falando sobre a besta que sobe, a besta que emerge da terra. Verso 11, vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Primeiro detalhe, enquanto a primeira besta, o anticristo, emergiu-se do mar, dentre os povos, a segunda besta, o falso profeta, ele vem da terra. Provavelmente, uma indicação que ele já vai estar instalado, né? Ele já vai estar no sistema, né? Terra, o sistema. Não poderia ter um significado melhor do que esse, né? Ele vai fazer parte, já estar emergindo-se do sistema, né? Não das pessoas, dos povos como o primeiro, mas dentre o sistema, né? O sistema religioso, por certo, já que ele vai atuar preponderantemente dentro desse viés religioso. 2 chifres e parecia um cordeiro, né? Parecendo um cordeiro. É uma paródia de Jesus Cristo, né? Querendo sempre imitar, sempre tentar confundir. Ele se parece como um cordeiro. Olha, se parece, mas fala como dragão e é o falso profeta. 2 chifres. Primeiro, um poder, né? Vai ter um poder, e autoridade. Ele tem poder, ele tem autoridade. Outro significado, poder político e o poder religioso. O falso profeta ele vai ter esse papel dúplice, que é de ter a autoridade, sobre a sua égide, sobre a sua ação, a parte política e também a parte religiosa, que é a mais que ele cabe. Ele tem essa missão, essa função. Mas aqui está se referindo a essas 2 partes. Pode também significar aqui os 2 chifres, Israel e os gentios, os demais povos. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. A primeira besta, o anticristo, vai dar autoridade à segunda besta para que esta execute, para que esta exerça o papel também de liderança com ele nessa dupla infernal, ou essa tríade maligna, que é o dragão, o anticristo e o falso profeta. Na sua presença, ou seja, ele tem um papel fundamental de escudar, blindar e dar suporte ao anticristo. Faz com que a terra e os habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Induzirá, arquitetará, manejará para que a terra adore, para que as pessoas adorem o anticristo. E façam isso mediante uma espécie de ressurreição, como eu falei na primeira parte, em que aquele modelo, né, de império será ressuscitado, né, voltará como uma ferida que fora curada, voltará aquele sistema de veneração ao império, ao imperador, aquela adoração. E assim o falso profeta regerá essas pessoas. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Vocês sabem que o falso profeta, já está dizendo, falso, ele sempre criou essa coisa de querer tentar persuadir as pessoas, envolver as pessoas para que elas possam pensar que ali está um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa vinda da parte de Deus sem nenhum mal, sem nenhuma maldade. E aqui nesse caso ele vai fazer isso aí o tempo todo, fogo de todo lado. Lembra de Elias que desceu, pediu a Deus que mandasse fogo do céu? Então sempre nesse viés, tentando imitar e também persuadir as pessoas através destes sinais. Olha como diz aqui, seduz, haverá uma grande sedução. A sedução será tremenda. Os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais. Os sinais e prodígios não são exatamente como alguém pensa que tudo aquilo que reluz é ouro, ou tudo aquilo que é um grande sinal tem uma fonte
boa, uma fonte positiva que é Deus. E nessa sedução e nesses sinais que ele executa diante da besta, diante do anticristo, ele diz aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem, que produzam uma imagem, a semelhança do bezerro de ouro que fora produzido lá na saída do Egito, a semelhança do que faziam lá em Roma. O imperador mandava-se fazer imagens, né, para que pudesse, através da imagem dele, se invocasse ele onde estivesse aquela imagem. Todos deveriam adorá-lo, todos deveriam reverenciar aquela imagem, né? Para que faça uma imagem à besta, aquele que, aferida à espada, sobreviveu. Pode ser uma ressurreição do Império Romano. Estou dizendo pode ser, é uma interpretação que se tem de que deveria ser aquele império, né? Aquele momento em que a igreja primitiva, quem não adorasse, naquele período lá, quem não adorasse a imagem da besta era morto, jogado às feras. E disse que foi dado comunicar fôlego à imagem, para que fôlego à imagem da besta, né? Fôlego àquela imagem do anticristo, para que não só a imagem falasse, como também ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Como a gente já acabou de dizer, esse é o viés, essa é a missão do falso profeta, de induzir as pessoas a adorar o anticristo, propriamente dito, e também a sua imagem. A imagem, o culto à besta, o culto ao anticristo, o culto à imagem será restaurado, será outra vez, né, trazido à humanidade para que ela possa venerar aquela imagem que recebe fôlego até para falar. Veja que realmente será um plano maligno, diabólico, em que Satanás tentará de todo jeito induzir as pessoas à veneração e à adoração de si mesmo, e o falso profeta ele tem esse papel de conduzir as pessoas nesse processo de veneração, adoração ao anticristo, né, que é a primeira besta, a besta que emergiu do mar, e o falso profeta, a segunda besta, emerge da terra. Queridos, esta parte aqui nós queremos dar por concluída, mas iremos retornar daqui a pouco para falarmos então da terceira parte aqui. Eu quero deixar a parte que fala do número 666, ela aqui para um tempo maior, para a gente, né, considerar. Tá? Que Deus abençoe vocês e lhe aguardo para a terceira parte, seguindo aí nesse capítulo e versículo.